Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E aí, tá tudo bem com você? Eu recebo muitos vídeos aqui para a gente poder fazer os nossos vídeos respostas. E nessa feita, irmãos, um dos assuntos em voga na igreja que nunca vai ser desatualizado é a respeito do arrebatamento. Aí as pessoas falam das fases do arrebatamento, falam da pré-tribulação, da tribulação, da grande tribulação, pós-tribulação e tal, e daqui, e dali, papapá, e popopô. E nessa divergência de pensamentos, alguém sempre faz um apontamento bíblico. Por quê? Porque o arrebatamento é um dos assuntos centrais da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus deixou registrado para nós, João capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. E o arrebatamento deve ser a mensagem central da igreja. Por quê? Porque essa é a esperança da igreja, da noiva de Cristo, de que ele voltará para buscar a sua igreja, de que ele vai cumprir a sua palavra, de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, como a noiva de Cristo, precisamos estarmos atentos aos sinais da sua vinda, atentos aos sinais que anunciam o fim para o grande evento que nós tanto desejamos, que é o arrebatamento e, enfim, morarmos eternamente com ele, onde não vamos ter mais dores, aflições, dívidas, problemas que acontecem aqui nessa terra. Mas, dentre tantas coisas que nós já vimos por aqui nesse canal, veja essa situação que aconteceu aí. Dá uma olhadinha. Eu já estou me acostumando com o céu. Eu quero descer depois eu descer. Meus queridos irmãos, não é proibido você fazer uma interpretação usando alguns elementos à sua volta. Não é proibido a você, pregador, se utilizar de uma encenação, trazendo um irmão para perto, igual eu já vi. E você também já deve ter visto em algum lugar. Uma vez eu quase matei os irmãos do coração, eu estava pregando numa igreja falando sobre arrebatamento, e o toque da última trombeta. E pedi para um dos músicos da igreja, que tinha lá o trompete, e combinei com outro irmão, que no meio da mensagem, quando a gente falasse sobre a trombeta de Deus, o irmão apagaria a luz e o outro entraria com o trompete tocando. Irmão, quem tinha problema do coração nesse dia quase foi. Quase que foi. Depois eu pedi desculpa à igreja, porque nem tudo cabe àquele momento. Principalmente quando nós estamos diante da igreja de Jesus Cristo. Estamos diante da noiva do Cordeiro. É lógico que a gente quer fazer-se entendido, é lógico que a gente quer mostrar uma possibilidade, a gente quer falar sobre, a gente não sabe o dia e nem sabe a hora. Nós temos que andarmos como se Cristo voltasse agora, hoje, como dizia o apóstolo Paulo. Eu não estou esperando Jesus para daqui mais 3 meses, daqui mais 1 ano, daqui mais 5. Pode ser agora, pode ser que esse vídeo não termine. Enquanto você está vendo esse vídeo aí, aconteça o rapto da igreja. Ah, pastor, como é que vai se dar isso? Estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 trabalhando, um será tomado, o outro será deixado. E assim acontece, é como a palavra de Deus. Deus sabe quem são deles. Deus sabe quem são os seus. Só que, falando de Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando os crentes tessalônicos encontravam-se, qual era o assunto em voga? Ele voltará. O Senhor está para buscar a sua igreja. Como é que anda a sua vida? Essa era a palavra de consolação de um com o outro. Não era o que aconteceu, o que bombou no culto, qual foi a mensagem que virou, quem pregou mais no congresso. Não era isso não, irmão. A mensagem de esperança na boca dos tessalônicos era: Cristo voltará. Daqui a pouco a trombeta vai soar. E ele vai vir buscar a sua igreja. Se essa não for a esperança do cristão, você não entendeu a Bíblia. Você não entendeu o que Jesus veio tratar com a gente aqui. Porque parece que em alguns lugares tem mensagem para tudo. Mensagem para 7 passos para você obter vitória. 7 passos para você melhorar o seu relacionamento conjugal. 7 passos para você prosperar. 7 passos da batalha espiritual para você ter uma vida liberta dos demônios e das opressões. A gente tem mandingas, na verdade. A gente não tem, muitas vezes, a Bíblia como regra de fé e total. A gente se apoia em termos de questões, de premissas humanas. E aí eu tenho que lembrar a você o que dizia o Edmundo Baldes. Deus não unge métodos. Deus unge homens. O problema é que a minha geração está muito presa a métodos, a metodologia, aquilo que tem que ser aplicado, aquilo que é o ativismo pelo qual nós estamos entranhados para fazer bombar, para fazer a igreja lotar, para fazer o negócio crescer. E esquece de manter a qualidade do agrupamento desse povo, que é ensinar a palavra e que a vida aqui é passageira. Que nós não somos somente cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos de uma outra pátria. E que daqui a pouco tudo isso aqui vai acabar. Ok? Então a gente precisa prestar atenção no que a gente prega e como a gente prega. Paulo, exortando a Timóteo, eu quero ler com você, Paulo exortando a Timóteo, eu acho muito legal, porque Paulo, ele tem, sabe, umas sacadas no texto, que elas são fantásticas, fantásticas demais. E eu fico assim, olhando para os nossos dias, porque, como pregador, eu tenho que ter responsabilidade. Capítulo de número 4 da primeira carta de Timóteo, eu preciso ler, persistir em ler, para exortar, ensinar, não desprezar o dom que há em mim, meditar nessas coisas e ocupar-se nelas, para que eu tenha um aproveitamento, e isso seja manifesto a todos. E o verso 16 do capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aí o camarada vai fazer uma encenação do arrebatamento, o negócio cai e provocou um acidente. Olha o problema. Irmão, igreja não é teatro, igreja não é circo, igreja não é local de malabares, igreja é local onde a exposição da palavra de Deus é a máxima. Se não tiver exposição da palavra de Deus, você não chama isso de culto. Você não chama isso de reunião de santos. Você chama isso de qualquer outro nome, menos de culto. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê a graça para ministrarmos o que verdadeiramente edifica a igreja, a consola e a exorta para viver uma vida em santidade. Grande abraço a todos vocês. Quero ler o seu comentário. Vamos caminhar junto? Esse aqui é mais um vídeo resposta.
do Falando de Bíblia.